A chegada dos judeus ao Recife está interligada às disputas religiosas que dominaram a Europa durante séculos. A presença da Inquisição em Portugal e Espanha forçou a ida de muitos judeus ibéricos para os Países Baixos, onde havia mais tolerância religiosa. Com a ocupação do Nordeste por parte das forças holandesas, muitos judeus vieram para o Recife em busca de mais liberdade de culto. Depois de se envolver em toda a atividade produtiva colonial, eles receberam autorização para fundarem uma sinagoga em 1636. As atividades da primeira sinagoga das Américas foram supervisionadas pelo rabino Aboab da Fonseca, responsável também por 2 escolas e o cemitério judaico. Com a rendição dos holandeses em 1654, a sinagoga deixou de funcionar, mas deixou soterrado e escondido entre suas paredes um rico acervo de material arqueológico, como cachimbos e louças holandesas com desenhos de símbolos judaicos, e a mikveh, principal prova de que naquele prédio funcionara uma sinagoga. A mikveh se constitui de um pequeno poço com cerca de 70 centímetros de diâmetro e que deve ser abastecido por uma fonte natural de água. O fato de o rio, na época, passar bem atrás da sinagoga é uma prova de que aquele poço cavado dentro do salão principal era realmente uma mikveh. Dentro da sinagoga ainda é possível ver vestígios da parede que fora construída para conter o rio. Hoje, o Capibaribe corre a 2 quarteirões da sinagoga. Um tribunal rabínico confirmou que aquele poço fora realmente construído de acordo com os padrões judaicos. Logo na entrada do atual Museu Sinagoga, o visitante pode conferir um painel autoexplicativo. No interior da sinagoga temos o piso antigo, construído cerca de 70 centímetros abaixo do nível atual da Rua do Bom Jesus, feito em tijolo holandês. No primeiro andar do prédio temos o templo. Aqui vemos toda a mobília que caracterizam esse prédio como sinagoga. O Aron HaCordes, ou Arca Sagrada, onde está guardada a Torá. Temos também o Bimar, onde o rabino costumava ler a Torá. Os bancos foram organizados lateralmente conforme a sinagoga de Amsterdã, de onde eles vieram. Na parte superior temos uma galeria. De acordo com a tradição sefaradita, esse lugar era reservado às mulheres. Esta galeria foi reconstruída no ano 2000, mas acredita-se que ela ocupava também a parte lateral do prédio. As paredes do salão onde funcionavam as cerimônias religiosas foram construídas em tijolos holandeses. Mas no século XIX, o prédio passou por uma reforma. Por isso também vemos a presença de outros materiais na construção. Nas paredes do prédio há também outra curiosidade. Esses pedaços de papel na parede não são lixo, são mensagens escritas pelos visitantes, o que nos lembra o Muro das Lamentações. Como não se sabe exatamente como era o teto da sinagoga no século XVII, quando de sua reconstrução, os arquitetos resolveram se inspirar no teto da sinagoga Shearit Israel, que foi construída em Nova York pelos judeus que saíram de Recife. No centro de cada quadrado temos uma romã, símbolo de prosperidade para os judeus. Mas as marcas deixadas pelos judeus não se restringem apenas à sinagoga e à Rua do Bom Jesus. Por toda a cidade é possível se ver lembranças da presença judaica em Pernambuco. A famosa Ponte de Nassau é uma das mais importantes lembranças dessa época. A ponte teve sua construção iniciada em 1640, inicialmente financiada com capital judaico, e foi inaugurada em 1643. Foi construída inicialmente em madeira, mas em 1683 foi substituída por uma ponte de ferro. Em 1617 foi novamente substituída por uma ponte de concreto. Apesar de destruída e reconstruída 3 vezes, permanece conhecida pelo nome de seu idealizador, Maurício de Nassau. O bairro do Pina, na época da ocupação holandesa, era conhecido como Ilha do Cheira a Dinheiro, uma sátira a seu então proprietário, André Gomes Pina, um judeu conhecido por sua avareza.
Ele a adquiriu provavelmente devido à sua proximidade com a cidade de Maurícia, onde ficava a sinagoga. As terras de André Gomes Pina foram compradas posteriormente pelo general André Vidal de Negreiros. A palavra Pina significa esquina em hebraico. O bairro do Pina hoje não parece cheirar mais a dinheiro, mas ainda cheira muito a história. A exemplo de André Gomes Pina e Diogo Fernandes, muitos outros judeus foram donos de engenhos em Pernambuco. A cidade de Camaragibe, por exemplo, nasceu a partir da presença de um engenho de mesmo nome. Em 1545, donatário da capitania de Pernambuco, Duarte Coelho de Albuquerque, doa uma carta de Sesmaria a Diogo Fernandes, que em 1549 levantou o engenho Camaragibe. Diogo Fernandes era um cristão novo, ou seja, um judeu convertido. Com a morte de Diogo Fernandes, sua esposa, Branca Dias, assumiu a administração do engenho. Branca Dias teve vários filhos e foi uma das pioneiras na educação feminina em Pernambuco. Nesta casa, ela ensinava as mulheres a fiar, costurar e a bordar. Em Olinda, a Igreja dos Milagres também teve papel importante nesse período. Nesse prédio, funcionou um pequeno quartel judaico, conhecido na época como Casa de Guarda dos Soldados Judeus. Eles eram encarregados de defender os invasores holandeses. Hoje a cidade de Recife continua a crescer, sobre as bases da tolerância religiosa plantadas pelos judeus e holandeses que vieram dos Países Baixos.